Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Então, continuando aí o estudo da hidrografia, hoje nós vamos falar aí um pouquinho aí sobre os rios, né, como fonte de energia e também como meio de transporte, ou seja, os transportes, né, chamados aí de hidroviários. E já adiantando para vocês, nós temos que lembrar que o nosso país possui um grande potencial hidroviário, tá? Então, nós podemos, né, ver que a, a estrutura, né, dessas fontes de energia aí propriamente dita, proveniente dos rios, ela é mais antiga do que muita gente aí às vezes imagina. Nós às vezes imaginamos que as fontes de energias provenientes do rio são apenas as hidrelétricas. Então veja só, tá? Durante centenas de anos, né, o movimento das águas foi usado nos moinhos. A passagem da água fazia mover lemes de madeira que estão ligados a um nó, pedra, né, granítica, redonda, muito pesada. Esta roda moe o milho, transforma-o em farinha. Atualmente, a corrente da água é usada para produzir energia elétrica. Então, aqui tem um ponto muito importante, né? Olha só, a corrente da água. Aonde que eu vejo, né? Ou aonde que eu tenho um corpo, né, hídrico continental que possui correnteza intensa com o poder, logicamente, de movimentar um dínamo gigantesco ou até mesmo uma roda de água. Se eu colocar esta roda de água aqui em um lago, o que acontece? Ela não vai se movimentar ou vai se movimentar muito lentamente, né? Se eu coloco esta roda de água em um rio que tem uma correnteza intensa, esta roda de água vai se movimentar como ela está aparecendo aqui na imagem. Esse rio que tem correnteza intensa, é bom salientar que são rios denominados rios de planalto. Então, esses rios de planalto que possuem correnteza intensa são rios que têm queda de água, ou seja, muita cachoeira. Aí vem, né, a digamos assim, o termo propício, né, para a construção, digamos assim, de usinas hidrelétricas, né, que faz aí, né, produzir aí energia, que é, certo, construídas aí, ou elas são construídas em rios de planalto, beleza? Porque tem que ter correnteza da água para que esta água, né, movimente aí as turbinas propriamente dita. Então aqui nós temos, né, energia hídrica, correto? Notem que aqui o desnível, né, a água entra com velocidade, logicamente depois de ser alagada, né, a água entra aqui com velocidade e faz girar aí as turbinas que logo irão girar aí as fontes de energia elétrica. Lembrando que esta fonte de energia aqui, hídrica, é uma fonte de energia renovável, beleza? Então, sempre essa água está se renovando pelo ciclo hidrológico, que o professor já explicou para vocês lá atrás, mas contudo precisa logicamente haver um nível de precipitação, ou seja, de chuva, regular para que os reservatórios fiquem sempre no nível adequado para que esta produção de energia ocorra. Tranquilo? Aí nós temos as vantagens e desvantagens da utilização da energia hídrica. As vantagens o professor colocou aqui para vocês, olha só, produção de energia elétrica sem necessidade de poluição, ou seja, não há grande poluição atmosférica, tá? Dá-se retenção da água a nível regional, que pode ser utilizada, né, se potável, para fins variados, regar, para o turismo, né. Exemplo é o que ocorre aqui na nossa região, certo? Nós temos a grande hidrelétrica de Itaipu e, logicamente, os lagos aí se transformaram aí em pontos turísticos, feita, né, a irrigação de algumas áreas através da água aí desses lagos aí, certo? E
logicamente serve como segurança hídrica, ou seja, né, dá para captar essa água, tratá-la para nós seres humanos estarmos aí consumindo essa água aí também. E, logicamente, ela regula aí o fluxo de inundação de um rio. Então notem que isso daqui são as vantagens, mas contudo, quando, né, a gente vai regular o fluxo de inundação de um rio, quando o ser humano está interferindo diretamente na natureza, há uma certa desvantagens, que o professor não colocou ali, mas o professor vai falar. Das desvantagens aí da utilização desses rios de Planalto para a produção de energia elétrica são as áreas que são alagadas, né? Então sofre muito com alagamento a vegetação, né, local, certo? Também os animais locais sofrem bastante porque a água vai inundando tudo e logicamente, né, os animaizinhos vão perdendo, né, os seus ninhos, né, as suas tocas. Interessante ressaltar também, né, que há uma migração forçada da população ribeirinha, ou seja, a população que mora próxima à margem dos rios, ela tem que sair, né, para outras localidades, porque a sua área vai ser toda alagada. Então tem algumas desvantagens também. Outra desvantagem que a gente pode citar é a mudança no microclima aí da região, beleza? Sobre algumas curiosidades, né? No mundo inteiro, a força hidrelétrica é uma das formas de energias renováveis usada geralmente em uma das fontes de energias mais antigas, como o professor já falou para vocês. A sua principal aplicação é a geração de eletricidade. O seu principal benefício não produzir nenhum resíduo direto, ou seja, não produz nenhum resíduo direto que vai impactar efetivamente aí a natureza, como, né, digamos assim, algum sistema de esgoto, como algum resíduo industrial, né, o esgoto industrial, isso daí é praticamente nulo, mas isso não quer dizer que não ocasione danos à natureza como o já citado, belezinha? E aí nós temos exemplos, né, de usinas hidrelétricas, né, construídas aí nas margens, ou melhor falando, no leito, né, dos rios de Planalto, beleza? Então nós temos aqui a usina de Três Gargantas, né, que foi edificada lá na China, que é considerada a maior, né, estrutura hidrelétrica do mundo, beleza? Ou seja, a maior barragem do mundo. Isso daqui controlou as cheias, né, do rio, certo? Também foi feito um sistema de eclusa para tornar todo o rio navegável, certo? Então foi uma obra de engenharia imensa, tá? Aí nós temos a nossa aqui da nossa cidade, Itaipu, que infelizmente perdeu em edificação ali para Três Gargantas, mas não em produção de energia. Então ainda, né, é a maior usina em produção de energia do planeta Terra, construída aí no leito, né, do Rio Paraná. Rio Paraná é um rio de planalto, né? Tanto é que existia nesse rio aqui, foi tudo alagado às 7 quedas, certo? Então um rio que possuía bastante correnteza, ainda possui, né? Diga-se passagem aí, e foi aproveitado logicamente a correnteza dessas 7 quedas, toda essa correnteza para ser alagado aí e gerar a produção de energia elétrica. Para quem nunca ouviu falar das 7 quedas, o professor deixou um videozinho ali no Classroom para vocês darem uma olhada aí sobre o que eram as 7 quedas e o que aconteceu com as 7 quedas, que, né, eram grandes cachoeiras que nós tínhamos aí no leito do Rio Paraná, beleza? Aí, quando nós falamos em rios, nós temos que lembrar dos transportes fluviais, né, ou transporte hídricos. Então, nós falamos da seguinte forma, tá? Rio de Planalto serve para a produção de energia elétrica e a sua extensão é pouco navegável. Por quê? Porque pode chegar até uma determinada área e você se deparar com uma grande queda de água, como por exemplo ali o Rio Iguaçu. Então os rios de Planalto, eles são navegáveis? São, mas
em determinados trechos, beleza? De planície, tá bom? A não ser, ele pode se tornar todo navegável no Rio de Planalto? Pode, a partir do momento que é feito eclusa. O que é eclusa? A eclusa vai nivelar a água do rio, né? Vai funcionar como se fosse um elevador natural, beleza? Para que o navio, né, ou melhor falando, a embarcação possa, logicamente, tramitar facilmente por todo o leito do rio. Mas, contudo, os rios mais utilizados para navegação em todo o seu leito, em toda a sua extensão, são os rios de planície, que são bastante utilizados aqui no nosso país, principalmente na região norte do nosso país. Beleza? Sobre esse aspecto de navegação, o professor também deixou uma matéria de geografia bem interessante, para vocês fazerem um comparativo entre esses transportes hídricos e os transportes rodoviários, onde vocês vão reparar ali no vídeo que, tá, enquanto para nós aqui no sul, região sudeste, é comum as rodoviárias, lá na região norte é muito comum os portos hidroviários, ou seja, em vez de comprar uma passagem de ônibus, os camaradas vão lá e compram uma passagem de barco, para, logicamente, se locomoverem. Então, suas principais estradas lá na região norte, como tem bastante rio de planície, o rio Amazonas é um desses casos aí, beleza? E eles aproveitam bastante esses rios aí para se locomoverem, tranquilo? Então são suas principais vias. E dentro do transporte fluvial nós temos logicamente os tipos de embarcação, navios, de médio e grande porte, balsas e pequenos barcos. Curiosidades, interessante, no Brasil há cerca de 43 mil quilômetros de rios navegáveis, então quer dizer que esses rios navegáveis estão diretamente relacionados a rios de planície, que não tem muita queda de água, tá? Então, porém, só 10 mil são utilizados. Poderiam ser utilizados muito mais, tá? Principalmente para o transporte de grãos, para o transporte de mercadorias, que iria baratear, logicamente, o custo desses produtos para o consumidor final, que seria nós, certo? Mas parte desses produtos são transportados por esses rios, certo? E depois daí eles ganham as rodovias aí, se tornando o frete aí bem caro. Então, uma vantagem desse tipo de transporte é o baixo custo, tá? E os principais navios utilizados no Brasil para transporte de carga, nós temos aí as balsas, certo? E nós temos as barcaças, tá bom? Aqui em Foz do Iguaçu é muito comum ver principalmente esse transporte de grãos ali muito próximo ao Porto de Areia, aqui em Foz do Iguaçu, tá? Ali onde pega ali o catamarã. Então ali tem um silo, onde após a época da colheita eles enchem de grãos para logicamente dar vazão a esses grãos aí pega ali via Rio Iguaçu, entra no Rio Paraná até chegar no Rio da Prata, tá? Então, quem tiver curiosidade é só lá e dar uma olhadinha. Transporte lacustre, ou lacustre, melhor falando, realizado em lagos, tá? No caso que eu já citei, o catamarã pode ser, diretamente relacionado aí que nós temos aqui um transporte lacustre, tá? Tem como característica a ligação de cidades, países vizinhos, circunvizinhos, tá bom? Isso daqui é quando não é um transporte diretamente relacionado, digamos assim, somente a passeios turísticos, mas sim transporte, tanto de mercadorias como de pessoas, esse trâmite de vai e vem de pessoas como se fossem ônibus, comuns aí, é bastante restrito, visto que são poucos os lagos navegáveis, tá? E pode ser utilizado para qualquer tipo de carga, esses transportes lacustres aí que logicamente tramitam entre os lagos. É bom dar uma olhadinha nessas considerações aqui que é bastante importante, ó.
A escolha do modal de transporte pode ser usada para criar vantagens competitivas devido ao baixo custo para o fornecedor. Então, frete, né? O comprador também, beleza? Então, quem vai mandar mercadoria e quem vai receber mercadoria, o custo cai especificamente, logo quem, né, como já foi falado, quem lucra também com isso daí é o consumidor final. E diante do estado precário das rodovias e o colapso do setor aéreo, é uma alternativa investir nesse modal, né, para transporte. Lembrando que o nosso país tem um grande potencial e não é utilizado nem 50% desse potencial hidroviário aí do nosso país, porque, né, não há investimentos. Beleza? Espero que eu tenha ajudado a vocês, né? Tenham um bom fim de semana e estudem. Qualquer coisa, anotem as dúvidas aí para serem trabalhadas futuramente.